sabendo das modalidades de licitações na Lei 14.133, quando utilizar o pregão nas licitações? Importante, pegando o gancho do que nós já estamos falando, dá um intervalozinho só para mandar um abraço para o meu amigo professor Tiago Benassi, que entrou também aqui, também é especialista na área de licitações e contratos. Meu amigo, muito obrigado por prestigiar aí nosso bate-papo e venha contribuir, tá? E aí, Márcio, então o pregão, na verdade, né, uma das modalidades da nova lei, juntamente com concorrência, com diálogo competitivo, concurso e leilão, o pregão você vai utilizar quando a área técnica definir que exatamente aquele bem que eu estou querendo adquirir ou aquele serviço que eu estou querendo contratar é um serviço comum ou um bem comum. Se for na área de engenharia, obviamente um serviço comum de engenharia. O que é bem interessante, só comentar, é que se você for lá no artigo 6º da Lei 14.733, onde nós temos aí 60 definições, lá no pregão, o pregão traz de forma clara, é obrigatório para contratação de bens e serviços como de engenharia, e já traz, inclusive, na definição do pregão, Márcio, os critérios de julgamento, que não podem fugir, tem que ser menor preço ou maior desconto. Então, o interessante é que na definição do pregão, ele não fala em serviço comum de engenharia, fala apenas em bens e serviços comuns. Só que lá na frente, no artigo 29, a lei, quando ela traz no artigo 29 que tanto a concorrência quanto o pregão vão seguir o mesmo rito que está lá no artigo 17, e aí o artigo 29, com o seu parágrafo único, traz lá umas definições onde você acaba concluindo que pregão você não utiliza para serviço de engenharia, para obra. No entanto, utilizará pregão para serviço comum de engenharia, e a própria lei remete para a definição de serviço comum de engenharia. Então, pregão é bem comum, serviço comum de engenharia. Boa noite, professora Keila. Márcio, professora Keila está aí com a gente, chegando. Pessoal, a professora Keila vai ser uma das professoras lá do curso em Campo Grande, né, dos dias 2, 3, 4 e 5 de setembro, tá? Estará com a gente. Seja bem-vinda, professora. Bem-vindo, professora Keila. Grande abraço aí. Bom ter você com a gente aqui, hein? Lembrando, só pegando o gancho do tema, né? A gente sempre vai lembrando algumas coisas importantes. A definição do objeto, se é bem comum, serviço comum de engenharia, não cabe ao pregoeiro, que é o ator que vai realizar o pregão. Não é o pregoeiro que define se é um bem comum, se é um serviço comum ou se é um serviço comum de engenharia. Vai depender exatamente lá da fase de planejamento, onde você vai ter uma equipe de planejamento que vai estudar as soluções possíveis, e aí a área técnica dessa equipe de planejamento vai definir que tipo de objeto é esse. Porque se de repente a área técnica definir que é um bem especial, você já não vai poder mais utilizar a modalidade pregão. Sim, isso o pregoeiro também não se envolve no planejamento, né? Não, a ideia, Márcio, hoje com a nova lei, algo bem interessante, né? Porque a nova lei traz a figura do agente de contratação, que aí no artigo 8º traz lá o que é que a agente de contratação faz, que é acompanhar a licitação. Então, esse acompanhar dá um ar de que ele vai ver o trabalho da equipe de planejamento. Ele não vai elaborar o termo de referência, ele não vai elaborar o estudo preliminar, a pesquisa de preço, a análise de risco, o edital, mas ele vai olhar o planejamento. É algo bem definido na nova lei. Então, aquele pregoeiro antigo, né, que nos órgãos maiores tinham, né, a gente sabe que a realidade do Brasil são de órgãos menores, então acaba que o pregoeiro de órgãos menores acaba fazendo muita coisa do planejamento, mas que não deveria, né, deveria ser a equipe de planejamento. Mas agora com a nova lei, Márcio, a lei ela traz, com certeza, ele vai acompanhar todo o rito da licitação, e aí no certame ele vai exatamente realizar o certame, entregando o processo para a autoridade superior adjudicar, homologar. Quando a gente vai para alguns regulamentos, regulamento federal, alguns regulamentos estaduais, alguns regulamentos municipais, do agente, do fiscal do contrato, enfim, da comissão de contratação, então os regulamentos eles vão definir precisamente qual é o papel de cada agente.
né? E o que a gente tem visto nos regulamentos é que o agente acompanha, inclusive acompanha o calendário de contratações, né? Que vem lá do plano de contratação anual. Então você constrói lá o plano de contratação anual, tem o calendário de contratações com definição de prazo para realização de licitação, de entrega de artefatos. Então, o papel do pregoeiro, vamos dizer assim, que é o agente de contratação, é acompanhar isso aí, mas não botar a mão na massa, né? O melhor cenário é não colocar a mão na massa, não elaborar TR em pesquisa, porque, havendo isso, você vai estar infringindo a segregação de função. Sim. E até mesmo a questão de ser um agente de contratação é cabível somente a servidores efetivos, né? Em alguns estados aí tem regulamento para isso, tem regulação para isso, né? Aqui mesmo, no Mato Grosso do Sul, não tem. Né? Não tem, né? Não tem regulamento de agente. Não, tem que ser servidor efetivo. Pronto. Então, exatamente isso, né? A lei, o artigo 8º, ele é bem claro. Dando um abraço também aqui, mandando um abraço para o professor Fábio. O professor Fábio Vila está por aqui com a gente também. Seja bem-vindo, professor Fábio. Exatamente, o artigo 8º fala em servidor efetivo. No início, nós vimos algumas discussões, inclusive alguns tribunais de contas entendendo, tem alguns doutrinadores que entendem que esse artigo 8º não é uma regra geral, não é uma regra geral de licitação, é uma regra específica da União, e alguns doutrinadores entendem que o agente de contratação, o município, o Estado poderia regulamentar como não sendo agente efetivo. Mas o que a gente tem visto é que os tribunais de contas agora vão começando a pacificar, né? E entendendo que tem que ser efetivo. Então temos vários tribunais de contas entendendo que tem que ser servidor efetivo, mas que nós temos realidades no Brasil ainda que vão ser, tem que ser entendidas como de adequação. Apesar da lei estar vigente em 2021, nós sabemos que agora, realmente, em 2024, foi que o pessoal começou a utilizar, né? A gente sabe que município pequeno, né, professor, acaba regulamentando e permitindo, né, o agente de contratação não ser um efetivo, né, ser um comissionado, mas justamente pelo quadro mínimo de pessoal para trabalhar, né? Isso. Mas veja aí, ó, o professor Tiago colocou que no TCE de Pernambuco, ó, recentemente se posicionou no sentido de ser efetivo, não é, professor Tiago? Acho que ele vai confirmar aí. Então, né, os tribunais estão tendendo a seguir o artigo 8º da lei como cumprimento de regra geral, né? Isso. A professora Hilda França está aqui também na live, né? Ela é aqui de Campo Grande, professora de História. Seja bem-vindo. Né? Ela comentou aqui, imagino que vai trazer mais segurança a todas as ações. E a nova lei veio justamente para isso, né, professor? Trazer segurança. Exatamente. Exatamente. Governança, planejamento, essa questão mesmo do agente de contratação ser efetivo, né? A gente, não me lembro qual foi o município, mas um amigo me contou que um determinado município lançou edital de concurso público para agente de contratação, especificamente o cargo de agente de contratação. Quer dizer, o município já está evoluindo nas compras públicas em pensar um concurso público para o agente de contratação, que é aquele que está trazido lá na lei 1473, inclusive podendo até, de repente, até evitar desvio, né? O desvio de função, de repente, esse agente ir trabalhar em outro setor que não seja especificamente da licitação, né?